Olá, está começando o S-News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, que bom ter a sua audiência e também a sua companhia. Hoje aqui no programa a gente recebe uma pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo que acabou de apresentar a sua tese de doutorado sobre uma análise de risco de escorregamentos translacionais em Vitória. O tema é técnico, né? Mas a gente vai entender melhor com ela, Júlia Effingen, que está aqui com a gente. Júlia, seja bem-vinda, viu? Prazer te receber. Obrigada. Júlia, eu abri já dizendo que é uma análise, né, que o título da tese é a análise de risco de escorregamentos translacionais. Vitória, a gente sabe, já teve alguns episódios, né, de escorregamentos, enfim, situações como essa. E a gente vira e mexe quando tem chuva, quando tem um tempo mais chuvoso, todo mundo fica muito com medo dessas situações. E a sua tese, ela acredito que vem muito ajudar também o poder público a tentar, talvez até evitar que isso aconteça novamente. Mas para explicar primeiro o que é exatamente o escorregamento translacionais, né? Escorregamentos translacionais. Escorregamento translacional é o mais comum de acontecer, que são os mais rasos, que acontecem até 5 metros de espessura do solo. Sim. Normalmente eles acontecem no contato ou de dois tipos diferentes de solo, ou então entre o solo e a rocha. Sim. Então o que acontece é que fica uma camada de solo mais lubrificada em contato com uma outra e uma vai escorregar em cima da outra. Bacana demais. Esse estudo você começou em Vila Velha, mas depois concluiu em Vitória. Isso, eu comecei com o TCC aqui em Vila Velha, o trabalho de conclusão de curso. Fiz aqui na Regional 1, administrativa de Vila Velha. Sim. Pesquisando qual era a suscetibilidade, então qual era a propensão do terreno daqui da Regional 1 de Vila Velha a ter escorregamentos, a ter todos os tipos de movimentos de massa, na verdade. E depois, no mestrado, a minha proposta foi trabalhar em Fradinhos, então eu trabalhei lá em Fradinhos, na região ali da Fonte Grande. Sim. E agora no doutorado eu expandi para a capital do Espírito Santo. Legal. Você apresentou também nos Estados Unidos, né, na universidade de lá? Sim, eu fiz um doutorado de sanduíche na Universidade da Carolina do Sul. Lá eu tive sob orientação da professora Susan Cutter, que é ela é referência mundial no estudo de vulnerabilidade social e resiliência a desastres. Sim, que interessante, porque infelizmente, como a gente falou, né, o Espírito Santo, o Brasil sofre muito com esse tipo de episódio, né? A gente viu recentemente em Petrópolis, né? Aconteceu alguns episódios, algumas vezes já. Petrópolis, Cubatão, São Sebastião. Exato. E no próprio Espírito Santo mesmo, alguns episódios também parecidos. Então, como que uma tese como essa, Júlia, pode ajudar o poder público a evitar que isso se repita? Porque você estudou a fundo, né? A tese é enorme, eu vi ali, são mais de 300 páginas. São 300 páginas. 300 páginas. É muito amplo, é muito profundo, né? Sim. Então, o que acontece é que, a partir de um estudo desse, de um documento, seja um mestrado, seja até mesmo um trabalho de conclusão de curso, artigo, tese de doutorado, nós sempre propusemos algum tipo de ferramenta ou alguma solução que possa ser executada pelo poder público. Então, por exemplo, em relação aos escorregamentos aqui em Vitória, o que pode ser feito que também já foram feitas. Tem a instalação de sirenes, instalação de alarmes nas comunidades mais afetadas, mesmo criação de grupo de WhatsApp entre a comunidade para poder deixar todo mundo em alerta quando começa um episódio de chuva. Também tem orientação no sentido de quando tiver uma previsão de chuva mais forte, já deixar todo mundo orientado em relação a observar se no fundo do quintal, se tem uma encosta, se tem uma trinca, se está esquisito, se está descendo muita água, se o tronco de árvore está se inclinando, coisa assim. Ou uma pedra está soltando, Ou uma pedra está soltando, sim, porque costuma aparentar no terreno mesmo, assim, a trinca no terreno, ou estalos fortes, a rocha começa a se desprender, se tiver uma rocha de maior volume, assim, ela começa a desprender, começa a escorregar. Isso tudo pode ser sinal que algo não está bem ali, algo não está certo, né? Sim, e aí o ideal é evacuar a residência, tirar todo mundo de lá, se possível levando documento, coisa mais importante assim, e já chamar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros. Agora, quando a gente fala de escorregamento translacional e deslizamentos, tem uma diferença no nome, né? Deslizamento seria o termo não técnico, assim, o termo comum queda de barreira, deslizamento, são os termos não técnicos. É mais ou menos a mesma coisa, só que só muda mesmo o nome técnico. É porque na parte técnica vai ter, assim, a gente vai separar em deslizamento,
escorregamento rotacional, translacional. Aí o rotacional é o que envolve maior camada de solo, que ele vai fazer um movimento curvo. Sim. O translacional, que é o mais raso, normalmente ele sai reto, assim. Entendi. Então tem as quedas de blocos, tem os rolamentos de bloco, tem os rastejos, que são que quando a gente está passando numa estrada e observa as cercas inclinadas e as árvores inclinadas, são movimentos de rastejos. As corridas são os que normalmente acontecem, como você citou, lá em Petrópolis, são os que envolvem muita quantidade de água. E o solo, ele se comporta como se fosse um rio mesmo. Ele se liquefaz. Ele já está tão úmido, né? Tão fica saturado, rompe tudo e liquefaz. Ou seja, aí vira tudo um rio mesmo, né? Vira um rio levando, que tudo arrasta. Vai arrastando tudo, né? Que aí que causa grande tragédia, porque vai arrastando as casas, as pessoas, tudo. Leva né? casa, carro, ônibus, o que tiver. O que tiver pela frente, né? Agora, o que causa? Você citou um pouquinho, o que pode causar aí esses movimentos de massa? Porque a gente falou, o poder público pode agir dessa maneira, colocando talvez sinalizadores, né, informando, ajudando, mas o que causa? Tem algum motivo? Talvez uma construção irregular, alguma coisa? Essa aí seria o último ponto numa longa história, porque os movimentos de massa, eles fazem parte da evolução do relevo terrestre. Sim. Então eles vão acontecer, não importa se tiver um terreno mais íngreme, mais inclinado, uma montanha, alguma coisa, vai acontecer movimento de massa, assim como os processos erosivos vão acontecer. Só que o que acontece é que devido à combinação de fatores, então vai declividade, a inclinação do terreno, o tipo de solo, o tipo de vegetação, o tipo de uso também, se vai construir uma rodovia em cima, se vai construir uma casa, se vai construir um prédio. Isso tudo combinado, a precipitação aqui no caso do Brasil, chuva, que é o principal fator deflagrador, como a gente chama. Sim. Isso tudo combinado vai apontar o quanto que um terreno é predisposto ou não a ter um movimento de massa. Entendi. Então isso é importante, a gente está acompanhando e analisando também sempre isso, né? Sim, até antes de acontecer, a importância de um estudo como o que eu fiz, antes de acontecer a gente saber aonde pode acontecer. Sim. Para já, então, um lugar que é mais inclinado, no caso de Vitória, onde tem um certo tipo de solo que é mais inclinado, que a encosta é voltada para leste, que é onde normalmente entram as chuvas, acompanhando o vento, então, nesses locais, a chance é maior. Então, nesses locais, a gente fortalece investimento, fortalece educação ambiental e educação comunitária para prevenção de riscos. Bacana demais. Júlia, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua o nosso papo hoje recebendo a pesquisadora Júlia Effgen, falando sobre essa tese, né, de doutorado dela, que é análise de risco e de escorregamentos translacionais aqui na nossa capital, em Vitória. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui no nosso estúdio a pesquisadora Júlia Effgen. A gente está falando sobre uma tese de doutorado que ela apresentou recentemente, que é a análise de risco de escorregamentos translacionais em Vitória, aqui na nossa capital. A gente está explicando um pouquinho sobre essa tese, como ela pode contribuir, inclusive, para evitar possíveis tragédias na nossa capital. Na verdade, não só aqui, né? Porque eu acredito que os movimentos de estudo, ele vale para qualquer lugar do mundo, né? Sim. O estudo do solo é um solo, não é isso? Né? Sim. Na verdade, eu fiz esse estudo aqui em Vitória, mas a metodologia seria replicável para qualquer lugar. Exatamente. Agora, Júlia, aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, a gente teve uma tragédia em 85, que foi a do Morro do Macaco, né? Uma tragédia, essa tragédia poderia ter sido evitada se esse estudo, por exemplo, tivesse sido feito antes, talvez? Seria possível de ser evitada em relação às perdas humanas e de casas. Seria possível de ser evitada a tragédia no sentido de perdas porque o ideal seria não ter ocupação naquela região. O ideal seria feito um estudo como hoje em dia existe, os planos diretores urbanos, os planos diretores municipais, o ideal seria não ter ocupação daquela área. Sim. Bom, quando você fala da questão da ocupação, é importante também, uma parte do seu estudo diz que, infelizmente, nessas regiões que hoje estão ocupadas, lugares de risco, vamos dizer assim, né? A gente tem uma população que tem
normalmente uma renda um pouco menor, uma escolaridade um pouco menor e predominantemente pessoas negras. Sim. Né? Isso acaba também dizendo que estaria talvez um caso de racismo também. Racismo ambiental. Ambiental? Sim. É isso? Esse é o termo correto, né? Sim, essa é uma linha de pensamento recente, assim, eu acho que é da década de 60. E o que acontece é que, durante as pesquisas de diversos tipos de desastre, percebeu-se que as pessoas mais afetadas tendem a ser as menos favorecidas nas sociedades. E aí, por diversas vezes também, essas são as pessoas de pele não branca. Sim. Seja aí, dependendo do país, ou pessoas pretas e pardas, pessoas indígenas, pessoas de povos originários, ou de alguma minoria étnica, que costumam ser também as pessoas menos favorecidas em questão de renda, escolaridade baixa, e vai juntando diversas variáveis. Entendi. Agora, aqui em Vitória, a gente tem mapeado essas áreas que são mais, vamos assim, que são mais vulneráveis, né, mais expostas a essa situação? Então, o que acontece é que nesses bairros onde tem a maior vulnerabilidade social, onde agrupam a maior quantidade de setores censitários, são os bairros que estão nas beiras dos mangues de Vitória, então lá na região de São Pedro, em Conquista, Resistência, em Maria Ortiz e nas colinas e maciços costeiros que a gente tem aqui na cidade. Então, Morro do Cruzamento, Morro de Gurijica, São Benedito, Consolação, aquela região ali, são as mais vulneráveis da cidade. Jesus de Nazaré também. Ou seja, todos eles, como você disse, né, que tem uma elevação, né, tem uma certa... um risco de deslizar, literalmente, né? Tem um deslizamento. Nas encostas de deslizamentos e em relação às áreas próximas de mangue, seja por elevação do nível do mar ou maré alta, enchente, alagamento. Entendi. Assim. Agora, Júlia, é muito importante sim também que o poder público se aproprie dessas pesquisas, né? A gente falou sobre isso no bloco anterior, porque não adianta uma pesquisa como essa, né, uma tese de doutorado como essa, que aprofunda tanto o assunto, é preciso ser apropriado, né? É preciso que busque essa pesquisa, e por isso que a gente tem que incentivar sempre a pesquisa, né? A pesquisa é extremamente importante, porque isso tem que se transformar em política pública, tem que se transformar em melhoria para a população e pensar talvez em como reverter, ou não sei se é possível reverter, mas consertar esse problema social, que é muito grave também, dessas pessoas que não tiveram condições de morar em outro lugar e foram morar nesses locais. Então é muito importante também essa virada social, né? Sim, porque até mesmo no resgate histórico que eu fiz, o que no plano de contingência de Vitória, foi indicado que a partir de 1920 que começou a ter ocupação das encostas na cidade, principalmente Forte São João, na Fonte Grande e no Morro da Piedade. E como que começou esse processo? Foi em 1896, quando foi aprovado o novo arrabalde de Vitória. Começou a fazer o aterramento da região ali que a gente hoje conhece como Praia do Canto, em Enseada do Suá. Quando começou aquele aterramento, aumentou o preço das propriedades e forçou as pessoas a ocuparem as encostas, porque elas não conseguiam mais pagar pelo preço das propriedades ali nas outras regiões. Então, isso tudo, sim, é um processo histórico que uma forma de corrigir seriam moradias com custo baixo, até mesmo com planos como Minha Casa Minha Vida, ou outros planos de realocação das pessoas. Entendi. Isso tudo... Perfeito, né? Eu acho que é o estudo, a pesquisa, ajudando também a sociedade a melhorar, né? E mais do que isso, que as autoridades, que as lideranças aí governamentais usem, se apropriem, como a gente falou disso, para poder mudar a realidade dessas pessoas e evitar possíveis tragédias, né? Acho que é o mais importante de tudo isso, né? A gente sabe que, infelizmente, com toda essa situação que a gente acompanha no mundo, a questão ambiental está cada vez mais comprometida. E a gente vê um monte de chuvas como a gente não via antes, né? As chuvas são maior quantidade, maior tamanho. Então... O que está acontecendo não é nem maior quantidade, na maioria das vezes. O que acontece é que, antigamente, as chuvas eram distribuídas, tanto é que a gente sempre fala, assim, quando acontece sempre que tem uma tragédia, vem em seguida a estatística, né? A média mensal era de 190 milímetros, para o mês inteiro choveu isso em 3 dias. No lugar só. É isso que está acontecendo hoje em dia, que a chuva que era esperada para um determinado período está caindo concentrada. Sim. Então, por isso que é mais urgente ainda ter os planos de contingência, ter planos de risco das cidades, quais vão ser as rotas de fuga para as pessoas, isso tudo. Exatamente. Tem o sistema de alarme, tem o sistema de sirenes, tudo isso é preciso estar funcionando bem azeitado para poder salvar o máximo de pessoas. Né? Pessoas que estão aí expostas
a essa situação, é isso? Olha, a gente quer agradecer muito a Júlia Effingen, nossa convidada de hoje, pesquisadora, doutora, né, nessa área, fez a sua tese sobre análise de risco e escorregamentos translacionais em Vitória, nossa convidada de hoje aqui no S-News Entrevista. Obrigado, viu, Júlia? Obrigada. A você de casa, obrigado pela audiência e pela companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse esflix.com.br. Um ótimo dia para você e até o nosso próximo encontro.